Graça e paz, alunos e alunas. Aqui é o pastor Wagner Dias, professor da Academia Apostólica Via Amor. Roda a vinheta. A aula de hoje é sobre os profetas menores e o anfitrião da vez é o profeta Oséias. Maiores e menores são designações que dizem respeito ao conteúdo literário e o tempo de ministério, não importância. O profeta Oséias contemplou os últimos dias do Reino do Norte, o Reino de Israel, lembrando-se, obviamente, do grande cisma que houve após a morte de Salomão com Jeroboão e Roboão. Israel é as 10 tribos e um pedaço de Benjamim, e Judá é um pedaço ainda de Benjamim, com a sua tribo toda, se tornando o Reino do Sul. Devido à decadência espiritual, social, política, o cativeiro estava próximo, pois estava em ascensão a então a Síria, que se tornaria o império sob a regência de Tiglat-Pileser. A infidelidade do povo de Israel fora vista como um adultério dentro da simbologia bíblica, entendendo Israel como a esposa de Deus e Deus como um esposo amado. Por isso o profeta Oséias vai ser chamado do profeta da compaixão, uma vez que Deus sempre vai tornar viável o retorno, vai tentar incansavelmente reatar esse relacionamento. A infidelidade na Bíblia Sagrada é vista como adultério. No caso, Oséias vai presenciar isso no seu próprio casamento, visto que a sua esposa ela vai adulterar. E Deus vai utilizar-se dentro desse contexto para explicar que Israel estava fazendo isso com o Senhor, indo após outros deuses, se prostituindo, adorando a imagem de esculturas que Deus havia, no caso, dito para que não fizesse. Lembre-se que Deus, quando toma o povo hebreu do cativeiro egípcio, lá no primeiro cativeiro, é visto como um relacionamento sendo construído de um esposo buscando a sua noiva para se casar no Sinai, na aliança dada, a saber, a lei, e assim o relacionamento durante todo o processo do deserto, onde Deus vai cobrir a sua noiva, a sua esposa, no caso aqui já depois do Sinai já é esposa, com a sua nuvem, e nesse relacionamento vai gerar as promessas de Deus a respeito de Israel. Israel, então, buscando outros deuses, vai configurar esse adultério espiritual. No caso, o profeta aqui é o paradoxo moral, porque o seu livro é um construto emocional, é um conteúdo literário de sentimentos, pois Oséias, no caso, vai sentir o que Deus sente com relação à infidelidade de Israel para com Deus e o pacto, a aliança feita, o casamento realizado lá no Sinai através da lei. No caso de Oséias, ele ainda que chore, ele ainda que veja tudo isso e sinta, você já imaginou o marido sendo traído e contemplando isso, e Deus falando para que ele não se separe, porque isso seria usado de forma simbólica a representar o amor de Deus para com Israel. Ele se casa, mas sua esposa torna-se adúltera. Ele sofre com a infidelidade dela, mas ainda demonstra misericórdia para torná-la de volta. Da mesma maneira, Deus viu a sua noiva, o seu amor, a sua esposa, a nação de Israel, à semelhança da esposa de Oséias, entregue à prostituição, adorando outros deuses. Mesmo depois de tudo que Israel havia feito, o Senhor ainda confirmou o seu amor pela nação e a sua intenção de trazê-la de volta em justiça. O profeta Oséias é conhecido de forma um pouco mais acadêmica como o profeta Hesed. O que é Hesed? Hesed é a compaixão. O livro é carregado dessa palavra e Deus tentando novamente reatar através do símbolo do casamento do profeta Oséias
e a sua tentativa de reatar com a sua esposa, expandindo isso de uma forma figurada do relacionamento de Deus para com Israel. Diante disso, Deus prova para conosco que a sua compaixão ela é ilimitada e Deus está disposto a passar o que passar, fazer o que tiver que fazer para trazer de volta Israel ou até mesmo a humanidade a um relacionamento firme, constante, que goze das benesses destas promessas. O autor do livro, claro, o versículo introdutório já atribui a Oséias, filho de Beere, a autoria desse livro. Outra coisa importante foi que o profeta do Reino do Norte, Israel ou Efraim, tendo como contemporâneos os profetas Amós, profeta Isaías e Miqueias. Ou seja, estes profetas que nós iremos estudar, no caso o profeta menor, o profeta Amós, era contemporâneo. Alguns chegam a afirmar que ao final do ministério de Amós, o profeta Oséias, está sendo levantado. Mas contemporâneo ao profeta Oséias, nós temos também o profeta Isaías e também o profeta Miqueias. O tema do livro é o amor de Deus, não tinha outro tema, não é verdade? Deus ordenou a Oséias que se casasse com a mulher que lhe seria infiel e lhe causaria muitos sofrimentos. Isso lembrando que o profeta é a instituição comunicativa de Deus que sente, que tem a visão e passa pelo processo sentimental para poder compreender Deus em sua totalidade em relação ao seu povo escolhido. E o profeta Oséias, em seus sofrimentos conjugais, vai, no caso, também representar profeticamente o relacionamento de Deus para com Israel. Da mesma maneira que Gomer era infiel ao seu esposo, Oséias, Israel também, o Reino do Norte, também se tornara infiel a Deus. Sua idolatria era semelhante ao adultério. Os sacerdotes haviam se unido ao povo para atacar e assassinar peregrinos no caminho de Siquém, como está no capítulo 4, do verso 11 ao 14. A nação ela ficou mergulhada nas densas trevas, ficando destituída de verdade, de bondade e de conhecimento a Deus, cheia de perjuro, de mentira, de morte, de furto, de adultério e de derramamento de sangue. Veja só, quando o povo desloca Deus do centro, quando o ser humano tira Deus do centro de seus relacionamentos como parâmetro, como referência em tudo o que ele faz, obviamente que dar-se-á lugar aí a outras coisas, a outros sentimentos, às cobiças, e isso é muito pernicioso. Veja o caso de Israel nessa leitura que estamos fazendo, nesse estudo que estamos fazendo. Israel desloca, coloca-se outros deuses, gera-se então, diante da visão social, a libertinagem. Perceba que até os líderes espirituais estavam envolvidos em falcatruas. Tudo isso porque tirou Deus do centro. Uma mensagem que eu tenho para os nossos alunos: Deus deve ser o centro de tudo e você deve estar no centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro do mundo. Pegou essa chave aí? Bora, vamos dar continuidade. Deus desejava que Israel abandonasse seus pecados e voltasse a adorar somente a Ele. Porém, o povo continuava em sua iniquidade. Essa decadência espiritual, social e política, veja, que envolve todo o construto social, como eu acabei de dizer. A cosmovisão veterotestamentária, ela tem a religião, a construção social e política irmanada. É impossível dissociar, visto que toda a cosmovisão deste povo é teológica, ou seja, Deus é o centro e precisa dar continuidade a essa construção, a essa relação que for afirmada na lei. Não tendo isso, todos os processos são contaminados e começa aí a decadência espiritual que vai refletir na política, na sociedade
e etc, etc. Né? Veja só que aqui desconstruindo tudo isso gera o quê? Uma instabilidade, e Deus permite, no caso, que a Assíria surge, né, como grande potência, e, no caso, em 722, por Salmanaser, vai haver o cativeiro do Reino do Norte, consumado por Sargão II, né? Começa com Salmanaser V e termina com Sargão II, como está em Isaías capítulo 20, versículo 1. A esfera de ação são os acontecidos históricos, né, que se refere ao livro de Oséias, que cobre um período de mais ou menos 60 anos. Pessoa-chave aqui é Oséias, Gomer e seus filhos. Como a gente tem a visão cristocêntrica da Bíblia, Jesus Cristo em Oséias é o marido fiel, tá certo? O esboço de Oséias é um pouco mais curto por conta do seu livro. Então a primeira parte é Oséias e Gomer, a sua esposa, né? O casamento de Oséias com Gomer, o casamento do Senhor com Israel na parte da sua simbologia profética. O bloco 2, o Senhor e Israel, já do capítulo 4, do versículo 1 ao 14, né? A gente vai ver todo o processo de amor e de restauração. Deus sempre tentando, no caso, trazer de volta esse relacionamento à fidelidade. Veja como Deus ama. Esse amor é incondicional, sem igual. O amor de Deus, na simbologia do livro de Oséias, demonstra a sua compaixão, o seu interesse para que Israel retornasse, representa, obviamente, o amor de Cristo com relação à minha e à sua alma. Ele teve paciência, muito embora sofreu, aqui usando um pouquinho de teantropismo para falar que ele sofre, mas querendo que a gente retornasse. O profeta Oséias é esse paradoxo moral, não é verdade? Porque Deus está usando dessa relação, né, que está acontecendo de forma adúltera, né, da esposa de Oséias, o profeta, para simbolizar, para dizer, olha, eu estou sentindo que a adoração a outros deuses é uma ofensa, é um adultério à relação que eu tenho com vocês, ao casamento firmado lá no Sinai. Tá certo? Na próxima aula vamos dar continuidade aos profetas menores e hoje você acompanhou o profeta Oséias. Espero que tenha gostado. Até a próxima aula. Deus os abençoe.